E agora eu finalizo falando sobre as armaduras de Deus. Porque a Bíblia diz que para eu vencer a guerra espiritual, né? Para eu vencer essa batalha, para eu estar fortalecido, eu preciso estar com as armaduras de Deus. Sim ou não? Então vamos lá. Efésios, capítulo 6, verso 13 e verso 17. Qual que eu aprendi? Eu preciso ter o cinturão da verdade. O que é cinturão da verdade? Estabilidade, firmeza, sinceridade. Você vive uma fé verdadeira ou de aparência? Como que é a sua fé? Cinturão da verdade. Viver a verdade. Nós temos que parar, irmão, de dizer eu sou evangélico, eu sou crente. Mas e daí? Compro e não pago? Faço estelionato? Que mais? Falo mal da vida dos outros? Que mais? Tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Trai a esposa, trai o marido. Rejeita os irmãos. Que verdade é essa que eu carrego no meu coração? Que verdade é essa? Então, para você ter uma estabilidade espiritual, você precisa ter o cinturão da verdade. Você precisa viver uma fé verdadeira. E você vai requerer isso hoje em oração. Hoje em oração você vai dizer, Senhor, eu quero a verdade nos meus lábios, eu quero a verdade no meu coração, eu não quero mais viver mentira. Aí Efésios vai dizer, da couraça da justiça. O que é isso? Coração protegido com a justiça de Deus. Você vive de que forma? Você vive em retidão diante de Deus? Você vive de forma reta diante de Deus? Porque essa couraça, você precisa clamar a ela, sabe por quê? Porque ela vai proteger as suas emoções. O capacete e a couraça é muito importante, porque ambos falam de emoções. E a gente sabe que se as emoções não estiver resolvida, curada, sarada, é um campo, é um território fértil para o diabo agir. Você está entendendo, meu irmão? Aí fala também dos calçados da preparação do evangelho. Sabe o que é isso? Calçados do evangelho. Quem está calçado com a sandália do evangelho está sempre pronto para agir. Não, Deus falou, então eu vou fazer. Não, Deus está me impulsionando, então eu vou fazer. Deus está me ordenando, então eu vou fazer. Olha a diferença, meu irmão. Quem está com a sandália do evangelho, o caminhar dele é diferente. O efetuar dele é diferente. Ele caminha e carrega o evangelho de Cristo junto com ele. E eu te pergunto, você tem caminhado com o quê? Com a sandália do evangelho? Ou com a sandália do ódio, da rejeição, da opressão, da angústia? Porque hoje está na hora de você trocar essa farda. Se você tinha a sandália da rejeição, do ódio, da angústia, hoje, se você crê, o anjo do Senhor, ele vai te visitar. Não, vamos orar para isso. O anjo do Senhor vai te visitar, meu irmão. Ele vai tirar essa roupagem, essa roupagem velha, condenativa, e vai te preparar para algo novo a partir de hoje, se tu crê. Aleluia! Aleluia! Outra coisa. É o escudo da fé. Escudo da fé. Que é a proteção contra as setas do inimigo.
Que seta é essa? Mentira, tentação, medo. Essas são as setas do diabo contra a sua vida e contra a minha vida. Se essas setas têm vindo contra você, você precisa desse escudo urgente. Tá? Escudo da fé. Ei, sabe o que é importante da fé? É que ela não deixa a mentira do diabo, ó, criar raiz no seu coração. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Posso te fazer uma pergunta? Você crê mesmo quando você não vê as coisas? Como que está a sua fé? Ah, pastora, eu tenho um desejo aí no meu coração, eu tenho um sonho e eu creio. Por mais que eu não vejo, mas eu creio. Uau! Parabéns! Parabéns! É isso aí mesmo. Não, pastora, eu não consigo ver. Então eu não tenho fé. Ei, sabe o que é o mais lindo? É quando nós reconhecemos que a incredulidade tomou conta do nosso coração. Lembra daquele pai que falou para Jesus: ajuda a minha incredulidade? Se hoje está te faltando o escudo da fé, você vai falar para o Senhor: Pai, ajuda a minha incredulidade e me conceda o escudo da fé. Outra coisa é o capacete da salvação. Ele protege a mente. Ele protege a mente, identidade em Cristo, esperança. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tem convicção da sua fé? Você tem segurança, ou melhor, você tem convicção da sua salvação? Você tem segurança de que você está salvo em Cristo Jesus? Ou você é daquele perfil de que às vezes a gente no culto fala assim: quem quer ir para o céu? Jesus está voltando, quem quer ir para o céu? E tal, a pessoa fica até com medo de levantar a mão. Quantos salvos a gente tem aqui nessa noite? A pessoa não sabe se levanta, não sabe. Eu te pergunto, como é que está o capacete da salvação aí? Como é que está a tua convicção em Cristo? Como é que está a sua identidade em Cristo, meu irmão? Você sabe para onde que você vai? Você sabe qual que é o final da tua vida? Ah, o final da minha vida é lá no cemitério, pastora. Não, o final da sua vida não é no cemitério. Não é no cemitério. O final do seu corpo é no cemitério, tá? Escuta, você sabia que a sua vida não acaba aqui? Tem uma continuação. Para um será a eternidade com Cristo. Para outro será a eternidade do tormento com Satanás. E eu te pergunto, você tem convicção da tua salvação? Porque isso é muito importante. E para finalizar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva. E aqui é algo muito poderoso, que eu preciso finalizar isso aqui falando algo para você. Você conhece a Bíblia o suficiente para se defender espiritualmente no mundo espiritual? Você conhece, vou falar de novo, você conhece a Bíblia suficiente para se defender espiritualmente dos seus inimigos? Você conhece as armas? Porque se você não conhece a Bíblia, eu te convido a partir de hoje, meu irmão, você fazer devocionais. Você sentar na escola bíblica da tua igreja. Na minha igreja não tem escola bíblica, não tem escola dominical, não tem nem teologia. É complicado estar numa igreja onde não ensinam a palavra. Você precisa sentar, ser instruído pela palavra de Deus. Você precisa sentar, ser ministrado pela palavra de Deus. Não é só no culto que é 40 minutos. Você precisa estar num discipulado. Você precisa estar numa escola bíblica. Porque você vai precisar muito. Porque para você vencer esta guerra, você precisa de tudo isso que eu disse aqui. Isso aqui é só o básico. Eu trouxe coisas pontuais, coisas bem simples para passar aqui para você.
Então você precisa ter tudo isso no seu coração para você vencer isso. Vencer essas guerras, vencer essas batalhas. Olha como que é importante. Quando eu digo aqui, eu já vou abrir aqui para perguntas, tá, pessoal? Quando eu digo aqui para você que é importante a gente olhar para aquilo que nos trouxe guerra e resolver, tem um vídeo meu que circula por aí que eu conto de um presente que eu ganhei de uma pessoa. Uma pessoa que sempre quando eu tenho oportunidade, eu evangelizo ela. E essa pessoa me deu um presente. Não vou falar especificamente aqui, que eu sei que às vezes esses cortes vão longe. E eu peguei esse presente, e essa pessoa não é uma pessoa maldosa, uma pessoa de uma religião, sei lá, né? Não vou nem falar aqui de religião, porque senão, né? Você entendeu o que eu vou falar, né? Que eu falei aqui, né? Daquelas pessoas que fazem maldade, que faz aquelas coisas, né? Não. Essa pessoa, ela confecciona aqueles tipo de coisas que ela me deu. E dentro daquilo ali, daquela confecção, tinha uma pedra, uma pedrinha dentro daquela confecção que ela fez. São pedras que ela importa, essas pedras, tá? Para fazer aquele tipo de coisa. E quando eu ganhei, eu peguei e deixei do lado da minha cama. Porque eu tinha acabado de chegar em casa, então eu peguei. E quando eu peguei assim, eu fui para a região do meu quarto, deixei assim do lado da minha cama e fui pro banheiro tomar um banho. Aí tá, eu esqueci. À noite o pastor estava no culto, depois do culto tinha oração. E eu deitei para dormir mais tarde. Quando eu deito para dormir, acontece algo. Literalmente, eu sinto como se fosse alguém que colocasse o pé na minha garganta. Assim, pisou. E foi pisando, foi pisando. E eu comecei a repreender e clamar o sangue de Jesus. E eu levantei. Só que quando eu levantei, o pastor já estava em casa. Estava deitado já. Eu achava que era cedo, mas não, já era tarde. E eu levanto. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Tá repreendido. Eu falei, como assim? Já falei, mas como que entrou esse demônio aqui dentro de casa? Comecei, peguei meu óleo ungido e já comecei a orar, meu irmão. Comecei a orar. E comecei a falar pra Deus, Deus, aonde que tá isso? Ó, olhar para aquilo que te trouxe guerra. Escute bem. Olhar para aquilo que te trouxe guerra. Eu falei, Deus, mas o que aconteceu aqui? E fiquei, sabe? E comecei a orar. Só que quando eu comecei a orar, irmãos, eu me arrepiei tudo. Mas eu me arrepiava. E eu senti que tinha alguma coisa errada. Quando eu saio assim do meu quarto, que eu vou na direção da minha sala, eu vejo o meu cachorro, o nosso cachorro, é um Border Collie, a Aika, ela sentada na porta da sala, só que tava com a porta fechada, né? Olhando para a direção do campo, do fundo da minha casa. Quando eu vejo a Aika lá sentada, eu já achei estranho, porque já era tarde. E ela não fica ali nesses horários, ela fica na casinha dela. Eu achei estranho. E eu de cabeça assim, olhando assim pra ela, na direção dela, eu falo, oi Aika, o que foi que você tá aí fora? Abri. Quando eu abri, eu senti um arrepio. Quando eu sinto o arrepio, eu via que a Aika não olhou pra mim, ela continuou olhando pra frente. Quando eu levanto a minha cabeça, que eu olho no fundo da minha casa, tinha uma mulher, um espírito maligno, a mais ou menos 1 metro de altura, olhando pra mim. A roupa dela era tipo um vestido cheio de fitas. E quando eu olhei pra ela, o Espírito de Deus falou comigo, ela é tal. Quando o Espírito... Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Depois, quando eu fui pesquisar, eu fiquei assustado. Quando o Espírito de Deus pra mim, ela falou, ela é a tal, irmãos, eu levantei, que eu tava assim meio baixado assim, olhando a cachorra, eu levantei, fui na direção dela, e a Aika foi junto comigo, parecia um cão de guarda, assim. Foi junto comigo, não latiu, ficou quietinho, só olhando, ficou encarando junto comigo.
A Aika ficou olhando pra ela, encarando junto comigo. E eu levantei as minhas mãos. Eu falei assim, em nome de Jesus. Fulana de tal. Nome da entidade. Em nome de... Pega tudo que é seu. E vai embora agora do terreno da minha casa. Você não tem autoridade. Expulsei. E daí ela fez assim, ó. Foi muito engraçado. Parecia ser uma cena de desenho, de filme. Assim. Ela fez assim, ela tava assim, ela fez assim, ó. Assim, ó. E foi embora. Quando eu entro dentro de casa, eu falei, Senhor, mas como assim? Eu fiquei assim, mas como assim esse espírito maligno? Eu fiquei assim. Quando eu volto, irmãos, Deus me faz lembrar do presente. Quando eu pego o presente, eu falei assim, em nome de Jesus Cristo, eu me arrepiava tudo. Aí o Senhor me fez olhar para aquela pedra que estava ali. O Senhor falou comigo que essa pedra, ela abriu um portal. Quando a gente fala portal, tem pessoas que acham que esse nome é místico. Mas portal é uma abertura, é uma porta, é uma legalidade. Abriu uma legalidade para aquele espírito entrar dentro da minha casa e tentar contra a minha vida. Tá? Então eu quero dizer para vocês, escuta, se você está sofrendo, porque tem bastante perguntas assim ali para mim, as perguntas já estão aqui, já vou até fazer as perguntas daqui a pouco. Escute bem, há muitas pessoas que perguntaram aqui, eu vou dormir, pisam no meu pescoço, pegam no meu pescoço, tentam me sufocar. Faça como eu fiz. Espírito Santo, o que é que tem aqui dentro de casa que está dando legalidade para esse espírito entrar aqui e fazer isso? Não esqueça que eu disse desde o começo aqui da nossa live. Para você vencer uma batalha, você precisa conhecer a verdade. Pede para o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos para você olhar para aquilo, tá? E quando o Espírito de Deus abrir os seus olhos e mostrar para você o porquê que esse espírito tá indo aí, tá pisando no teu pescoço, não tá deixando você dormir, aí você vai fazer Efésios 6:10. Pede para Deus te fortalecer, te revestir para você guerrear contra isso. Jejum e oração. Você vai dar ordens a todos esses espíritos para sair, ou da tua casa, da tua empresa, seja o que for. Você vai dar ordens para Deus quebrar isso, desfazer isso contra a sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer em seu favor, em nome de Jesus Cristo.